5, versículo 1, do profeta do livro do profeta Isaías, essa palavra do qual o Senhor me deu na tarde desse dia, e pedimos ao Senhor que fale para nós através da sua palavra. Quero pedir a atenção dos irmãos, não para mim, mas que para a palavra do Senhor. Aleluia. O versículo diz que tem sede, vinde as águas, e vós que não tem dinheiro, vinde comprai, comprai sem dinheiro, sem preço, vinde. Não pode tomar o assento e glorificamos a Deus por essa palavra. Sempre nós meditamos sobre os conselhos de Deus no nosso coração, mas dentro das oportunidades, sempre nós devemos parar e fazer uma reflexão à bondade de Deus para com a humanidade. E essa palavra era dirigida primeiramente para mim e para cada um de nós que estamos aqui, e glorificamos a Deus por esta oportunidade. Aleluia. Sempre há um convite, sempre há uma advertência e sempre há um incentivo, porque nós estamos justamente numa batalha, e a batalha esta é uma batalha, como diz o apóstolo Paulo, que as almas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Aleluia. Poderosa para destruir todas as artimanhas do adversário. Então nós precisamos sempre estarmos atentos que Deus fala para nós. E a palavra de Deus, ela tem que preencher em nossa vida, que é somente através da mesma que nós passamos a conhecer melhor qual é a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. E quando nós lemos, irmãos amados, esse texto, vendo a palavra, ó vós todos que têm sede, aleluia, vinde às águas, que não tem dinheiro, sim, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço. Quando falamos essa palavra dirigida, irmãos amados, justamente diante de uma nação, e também fala para a igreja dentro da atualidade, é que tem sede, e todos os cristãos precisam ter fome e sede. Aleluia. No capítulo 5, versículo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: bem-aventurado aquele que tem sede de fome de justiça, porque eles serão fartos. Então, se nós não tivermos, irmãos amados, dirigidos, porque adiante vai uma geração completamente corrompida, dominada pela corrupção, pela violência, pela imoralidade, e cada vez se opondo mais contra a verdade. Mas a verdade, irmãos amados, ela sempre prevalecerá. E todos nós, e adiante de qualquer circunstância, nós estamos, como diz o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 1, diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha e deixamos todo o embaraço e o pecado que é tão de perto nos arrodeia. E esta palavra, irmãos amados, vem trazer para nós que devemos buscar com perseverança muito mais do que antes, porque a volta do Senhor se aproxima, e se nós não tivermos fome e sede, apetite pela palavra de Deus, para, irmãos amados, alcançar uma comunhão, um testemunho que agrada ao Senhor, pode ser a qualquer momento Cristo manifesta, aleluia, na cruz, na luz, com poder e glória, nunca vai ser surpreendido. Então precisamos atentar com diligência pela palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor e passamos adiante de uma circunstância, quantos irmãos que conheceram a palavra de Deus foi até privilegiado ou agraciado, combatido no Espírito Santo, e por não ter, irmãos amados, essa atitude, essa força, essa renúncia para vencer a nós mesmos, as nossas questões naturais,
e aquele muitas vezes nos aldeia, foi perdendo cada dia mais o espaço e afastando da presença de Deus hoje, e conta escravizado, e conta chorando, lamentando, e não tem posto para reagir adiante da situação. Então todos nós precisamos dessa fome e sede, aleluia, pela justiça de Deus. Porque o Deus que nós servimos muitas vezes baseando no seu amor, e ele é incomparável para todos, mas também precisamos muito pensar sobre a sua justiça, o seu juízo, porque ele, irmãos amados, vai retribuir aquilo que nós preparamos, que nós fizemos para ele. É por isso que a palavra de Deus diz que todos comparecerão adiante do tribunal de Cristo para receber aquilo que prestou nessa vida, bem ou mal. Então precisa que nós tenhamos cada dia mais, irmãos amados, atentar com diligência pela palavra do Senhor. E o escritor aos Hebreus, aleluia, é bem claro, dizendo: como escaparemos nós se não atentarmos com mais diligência pela palavra que nós temos ouvido, para que tempo algum nós venhamos dela. E quando nós observamos no capítulo, aleluia, Jeremias, no capítulo 17, e o versículo 13, aleluia, vamos ler esse texto, diz: ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixa serão envergonhados, e os que apartam de mim serão, aleluia, escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Então, irmãos amados, diante das colocações de uma vida sem Cristo, possa fazer a avaliação que vive numa sensação realmente de sede, um vazio no coração, porque falta justamente essa dedicação de alimentar na palavra de Deus. Porque há pessoas, ou qualquer vida, que ele não tem uma vida reconciliada com Deus, ele está sujeito justamente às pressões, às influências e o inimigo de número um da nossa vida espiritual é a nossa própria natureza. E por desprezar essa oportunidade, ou talvez atentar por outros recursos para poder preencher o vazio que é no coração, onde nós vemos muitas vidas se enveredando por caminho diferente, procurando saciar assim essa sede, as drogas, nos vícios e coisas abomináveis a Deus. Mas a palavra é dirigida para nós, a cada um de nós, todo vós que tem sede de justiça de Deus. Aleluia! Queremos, irmãos amados, alcançar o nosso objetivo, porque quando nós olhamos lá no capítulo 53 deste mesmo livro, quando o profeta Isaías faz uma descrição da pessoa de Cristo, e nós possamos observar, o texto diz que ele, aleluia, o primeiro versículo de número 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, aleluia, não tinha parecer de formosura. Olhamos nós para ele, nenhuma beleza vimos para o que desejássemos. Ele foi desprezado e mais indigno entre os homens, homem dores, experimentado no trabalho, como de quem os homens escondiam o rosto e não fazia, desprezado, e não fizemos dele causa alguma, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas pregações e moído pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz, sobre ele, pelas suas pisaduras, somos sarados. Variamos adiante da trajetória do dia a dia. E talvez a pessoa, na sua simplicidade, ou na sua falta, aleluia, de tomar posse da sua bênção, de justamente posicionar e adiante do objetivo que é a respeito da nossa salvação, da vida eterna. E talvez nós, nesta displicência, perdemos tanta oportunidade de ser feliz.
aleluia, e adiante dessa circunstância, ele pode até parar e pensar que é difícil servir a Cristo. Não, não é difícil, que nós vemos no relato. Cristo, irmãos amados, aleluia, passou pelo mesmo processo que nós passamos. Ele foi um homem, aleluia, que sujeitou os trabalhos, relata a Bíblia, que ele usou a função de carpinteiro, trabalho pesado, mostrando para ele, mas quanto isso, nunca perdeu a essência do amor de Deus, sempre na sua posição, aleluia, no momento difícil, que ele estava sempre em oração com o Pai, intercedendo o Pai, e dentro ele chegava, entendeu? Recebia sempre o refúgio, meio, aleluia, condições para superar muitas vezes a fraqueza e a decadência, porque a Bíblia relata que Cristo ele teve fome, ele chorou, ele teve um cansaço, então foi ao homem as mesmas limitações na sua natureza humana, como Deus ele operou também grande milagre, mas como a natureza humana, ele passou o mesmo processo que nós passamos, aleluia, passou as humilhações, o sofrimento, mas permaneceu fiel ao Senhor. É por isso, aleluia, no tempo determinado, Deus chamou para a sua glória, aleluia, até intercedendo por cada um de nós. Então, acaba onde nós paramos, refletimos, irmãos amados, que nós precisamos, como hino que os outros cantores comentam, né? Meu nome não é, olha, que não sou aqui do chão, não sou da terra, aleluia, a nossa pátria é no céu, pátria celestial, e nós precisamos ter, aleluia, cada dia aleijar em nossa vida o desejo, o prazer, e já contemplar as maravilhas de Deus, o que Deus tem preparado para cada um de nós. E quando nós refletimos sobre isso, irmãos amados, então vamos procurar a cada dia mais buscar a presença de Deus, aleluia, glorificar a Deus, ocupar o nosso tempo, aleluia, nas coisas de Deus, porque nós só podemos ter uma vida de prosperidade, uma vida abençoada, uma vida, irmãos amados, livre das murmurações, das críticas, das invejas, da malícia, da vaidade, dessas coisas que vêm, irmãos amados, entristecer o Espírito Santo de Deus, se ele culpar o seu coração, aleluia, com a palavra de Deus, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia, aleluia. E quando nós lemos lá no Salmo número 1, o salmista deixa para nós bem claro, dizendo, bendito é o varão, aleluia, abençoado é o varão, ou bem-aventurado é o varão, aleluia, que não anda segundo os conselhos ímpios, ele nem se assenta na roda do escarnecedor, mas antes de o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Aí o versículo 4 vem assim, por ele é semelhante o quê? Uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela mante a sua folha verde, dá o seu fruto à estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos fazer a avaliação, irmãos amados, quanto é bom para nós e agradável a Deus, nós temos uma vida, irmãos amados, bem sucedida, avaliando cada momento o tempo que Deus tem nos dado. Aleluia! Então, nós estamos, irmãos, tomando a nossa posição, ou posicionamos adiante da grande responsabilidade, e Deus sempre tem o bênção para cada um de nós, sempre valorizando o que Deus fez para cada um de nós. Aleluia! Quanto estava caminhando para o sofrimento eterno, e o Senhor enviando justamente, irmãos amados, meios para que nós possamos despertar. E quando o apóstolo Paulo, escrevendo nos Efésios, está dizendo, desperta tu que dorme, levanta-te do morto, Cristo esclarecerá. Quando nós despertamos a nossa consciência, aleluia, para zelar pela nossa vida espiritual, buscamos completamente a presença do Senhor. Aleluia! Essa é a razão que o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, está: buscar-me-ei e encontrar-me-ei, se buscar de todo o coração. Então precisamos que nós destacamos das nossas afeições naturais, daquilo que nós pensamos, achando e deixando que o Espírito Santo venha direcionarmos a nossa vida. Assim nós passamos, irmãos amados, ter a posição que Deus quer. E assim Paulo, escrevendo no capítulo 8 de Romanos, dizendo, portanto agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Mas que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Então, nenhuma pessoa que ele quer um dia contemplar a face do Senhor, ele não pode estar entre dois pensamentos, querendo agradar a Deus e querendo agradar o mundo. Então, nós temos uma vida, opção de escolha, porque a salvação, aleluia, é o direito a todos, mas porém tem a sua exigência. E no capítulo 8, versículo 7, na mesma carta do apóstolo Paulo Romano, dizendo que porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, que paz e alegria. Aleluia! Dentro dessas coisas, ou dentro dessas colocações, nós possamos falar o que nós queremos. Porque aquele que vive segundo a carne é uma vida de murmuração, é uma vida sujeita às paixões, os sentimentos, a ira, a revolta, as murmurações, as críticas. Mas aquele que vive segundo o Espírito, ele quer sempre louvar a Deus, ele quer glorificar a Deus, ele quer falar das maravilhas de Deus, porque tem até um dito popular que diz: o coração, a boca só fala o que o coração está cheio, né? Aleluia, quando nós falamos que o coração está cheio, então o que sai da boca, irmãos amados, que é o perigo. Aleluia, porque na língua tem o poder da vida e o poder da morte. E nós temos que ter muito cuidado naquilo que falamos e naquilo que ouvimos, porque pode cair em contradição. E quando a palavra de Deus nos leva a ter uma vida, justamente uma vida de ampliedade, cada dia mais, procuramos crescer na graça e no conhecimento de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então, cada um de nós, aleluia, que foi agraciado, aleluia, através do conhecimento da palavra, precisamos sempre estar aderindo aos conselhos de Deus, como falou com Josué, falou para mim, fala para cada um de nós, aleluia, não aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para fazer tudo conforme nele está escrito, e assim fará prosperar o seu caminho. Então temos promessa, irmãos amados, porque Deus quer que nós seja abençoado, uma vida próspera, abençoada espiritualmente e também na nossa vida material, que tudo seja bem sucedido. Ele não quer que ninguém vive enfermo. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que todo pecado, irmãos amados, acreditam ou não, ele tem uma origem do pecado. Aleluia, todo pecado, toda enfermidade, ela tem origem do pecado. Por quê? Aleluia, muitas vezes permite que isso aconteça para que nós, aleluia, reconhecemos que nós estamos na dependência do Senhor. É por isso que o salmista lá no Salmo 103, aleluia, está dizendo que o nosso Deus é aquele que mesmo que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que livra a nossa alma da condenação. Aleluia, então Deus é tudo em nossa vida. Quando nós temos a palavra de Deus, aleluia, em primazia em nossa vida, não só através de conhecimento, mas para que nós o amamos e obedecemos, assim a prosperidade, aleluia, ou as bênçãos celestiais está sobre cada um de nós, aleluia. E lembramos, irmãos amados, a razão que muitas vidas, ele tem uma vida de sofrimento, aleluia, porque desconhece, aleluia, é justamente a bondade de Deus, ou não conhece a Deus. A palavra que registra no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, aleluia, nós vemos, irmãos amados, um texto que nos enfatiza bastante atenção, que era até nos convidar naquela palestra que o Senhor Jesus Cristo teve com a mulher justamente samaritana. Isso traz para nós um grande incentivo, aleluia, quantas vidas vivem uma vida diferente, uma vida humilhada, uma vida discriminada, justamente porque não conhece justamente o poder de Deus, o dom de Deus, aleluia, porque aquele que separa tudo que nós pensamos de bom, Deus tem melhor para cada um de nós. Adiante, irmãos amados, o texto relata, ou bem entendido, a missão de Cristo é salvar a humanidade. A missão de Cristo, irmãos amados, é suprir a nossa necessidade. A missão de Cristo, irmãos amados, é fazer que todos sejam felizes. Mas o primeiro ponto é que todos se arrependam e tenham conhecimento da verdade.
Isso porque o próprio Jesus Cristo deixou bem claro dizendo: errais constantemente, não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Por isso, na razão, já vemos muitas vidas raquíssimas, não se envolvem, porque perde o seu tempo com tanta coisa banais. Aleluia, como nós já vimos falar aqui, pessoas se trocando a troca de coisas banais, aleluia, através até para alimentar o seu corpo aéreo, aleluia, para alimentar as apresentações de formas banais, de formas, aleluia, que não vem trazer nenhuma vantagem, mas simplesmente, irmãos amados, para manter a vaidade ou algumas apetições naturais, ele vive na contramão da vontade do Senhor. E não, sim, nós devemos, quando nós falamos no princípio, todos nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, que Ele é o nosso Salvador, mas em primeira mão, que Ele é o Senhor de nossa vida. E se Ele é o Senhor da nossa vida, Ele tem a plena liberdade de reger todo o nosso ser, e assim nós possamos, como diz o salmista, lá no Salmo de número 119, versículo 1, dizendo: bem-aventurado os que trilham em caminho reto e andam na lei do Senhor. E a palavra bem-aventurado está dizendo: feliz será os que assim procedem. Que maravilha! Então, na palestra, irmãos amados, aleluia, que Jesus teve com a mulher samaritana, porque existia uma grande diferença entre os samaritanos e o povo de Deus. E a palavra precisava atingir a todos, aleluia, porque o texto no capítulo 1, versículo 12, relata, aleluia, que Jesus veio para os que eram seus. Ele veio justamente, irmãos amados, para reconciliar o povo que Deus fez uma aliança com ele. E esse povo estava distanciado, como nós vemos aqui no capítulo 55. Aleluia, quando Deus lançando o convite a vós todos que têm sede, estava cada dia mais, irmãos amados, o povo distanciando, mas tinha alguém que estava entre dois pensamentos, de alguém que almejava, Senhor, a respeito das coisas espirituais. Ele tinha consideração e reconhecimento através de um Deus, aleluia, que operou grandes milagres diante de Deus. Agora, diante daquela situação, aleluia, quando estava abandonando, porque estava olhando as outras nações e vendo que realmente, como diz o apóstolo João, não ameis o mundo, nem que o mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, porque o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que tem Cristo Jesus permanece para sempre. Aleluia! E dentro daquele povo tinha alguém, aleluia, tinha alguém que clamava, tinha alguém que não conformava com a situação, e ele diz: ó, todos vós que têm sede, vinde a mim. Aleluia! E adiante dessa colocação, texto relata que Jesus se coloca justamente ao lado de uma fonte, um lado do poço, porque ali alguém ia vir a parar. Isso traz para nós uma experiência. Jesus Cristo sempre, irmãos amados, procurar boas oportunidades para conscientizar as pessoas, que muitas vezes nós queremos, irmãos amados, só através de multidão, e Cristo deixou exemplo. Nós vemos, aleluia, onde tinha uma pessoa carente, seja de uma cura, Jesus passava por ali. E aí nós vemos aqui sobre um povo carente, necessitado realmente de uma oportunidade para alcançar a sua bênção. E Jesus, aleluia, ele justamente conhecendo a necessidade daquela política ou falta de conhecimento, ele se aproxima, senta à frente da ponte, e o texto relata que já estava cansado de a viagem, porque a sua trajetória de uma parte para outra, sempre, aleluia, no seu objetivo para mostrar, aleluia, respeito do amor de Deus, que todos precisavam de pararmos, refletirmos e reconciliar com o Senhor, e somente através da sua palavra. E registro o texto, aleluia, aproximadamente meio-dia, venha uma mulher. E a respeito, irmãos amados, da trajetória dessa mulher, ela não tinha, irmãos amados, um bom legado, um testemunho adiante, e fora da sua procedência ela era discriminada.
E a razão que justamente é essa hora que quase ninguém ia pegar, porque já meio-dia, todo mundo já tinha feito o seu papel, e ela, por causa da situação, encontrava completamente escranada, humilhada, porque na situação dela, aleluia, podia ser qualquer momento ser pega e apedrejada à morte, porque quem procedia justamente o ato imoral, justamente podia receber uma pena capital que ser apedrejada. E Jesus se coloca nessa posição quando a mulher, aleluia, quando a mulher aproxima para pegar água, ela diz: dai-me de beber. Quando ele disse assim: dai-me de beber dessa água, a mulher se frustra diante e disse: olha, como pode você me pedir água? Não temos comunicação. O povo não comunica, o judeu não comunica com o samaritano, como é que me pede água? Ele disse: ó, mulher, qualquer que beber desta água terá sede. Aleluia, o princípio é que, aleluia, para se conhecer, tu conheceste o dom de Deus. Quem te pede água, tu que pediria, ele te daria água viva que salta para a vida eterna. Irmãos queridos, só a palavra de Deus, que ela vem nos conscientizar, aleluia, moldar a nossa vida, abrir o nosso entendimento, porque assim diz o profeta, é o salmista no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. E a palavra de Deus, irmãos amados, aleluia, ela vem transformar, moldar a nossa vida, aleluia, justamente, irmãos amados, reformar o nosso caráter. Porque o ser humano precisa, através da falta de conhecimento da palavra de Deus, quanto estão perdendo completamente o seu princípio, como o nosso irmão pregou nesse momento, perdendo a identidade como cristão, perdendo cada dia mais a essência do grande amor de Deus. E adiante da palestra de Cristo com a mulher samaritana, ele continua, aleluia, falando a respeito do amor de Deus, continua, aleluia, conscientizando aquela mulher. E ele diz assim, olha, e Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, tu pediria a ele e te daria água viva? E disse a mulher: Senhor, não tem como tirar, o poço é fundo, pois onde tem água viva? E tu é maior que o nosso pai Jacó. E Jesus disse assim, olha, e Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tomará até sede, mas aquele que beber da água, tomará da água que ele der, nunca mais terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, te fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e venha me tirar. Aleluia. Que maravilha, irmãos amados. Que maravilha, adiante dos assuntos de Jesus. E ela logo reconheceu, aleluia, diante da conversa, ela logo conscientizou que poderia ser um daqueles, irmãos amados, agentes da lei, poderia ser um daqueles que interpreta a lei. E se ele reconhecesse a sua posição, ele poderia decretar a morte daquela mulher. Mas quando ela diz assim, ó, aleluia, que o texto deixa bem claro para nós. E quando ela disse assim, ele disse para ela, no versículo de número 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte viva, não venha para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me desta água para que não venha aqui tirado. E disse: vá e chama teu marido e venha cá. E a mulher disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem. Aleluia. Disseste bem, porque se ela falasse a situação que estava. Então aí nós vemos, irmãos amados,
é justamente a situação que tremia aquela mulher, aleluia, de estar à frente agora do homem que já, pela sua palavra, ela sentia completamente convida pela palavra do Senhor, porque certamente os conceitos de forma tal, adiante da posição daquela mulher, quando nós abrimos na nossa Bíblia também no capítulo 8 desse mesmo Evangelho, e sabe que o judeu tinha suas tradições, que qualquer um que fosse apanhado em ato de adultério tinha sido apedrejado. O texto relata que justamente pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério, pondo no meio dele e disse: mestre, esta mulher foi apanhada num próprio ato adulterado. Na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada. E tu, pois, que dizes? Isto dizia, tentando para que tivesse o que acusar, mas Jesus, inclinando, escrevia-se na terra. Por que razão esta? A situação acilada é justamente do setor da lei, entendeu? A trazer daquela mulher não simplesmente pelo mato, mas sim para tentar Cristo, porque já tinha pregado que não podia matar, e já tinha pregado condenando o adultério, e agora aquela mulher pega justamente pregando, eles trazem aquela mulher, e quando traz Jesus, conhecendo o seu coração, que justamente o caso não era com a mulher, mas justamente era com ele. Então, prova que ele deparou com a mesma crítica que nós deparamos, as mesmas acusações, as mesmas pressões, mas usou a inteligência e a registro da Bíblia que, inclinando-se, escrevia na terra. E ele insistia novamente: Jesus, aleluia, mestre, e agora tu que dizes? Queremos saber uma resposta sua. E Jesus, olhando para ele, disse: olha, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aleluia. Quando eles ouviram isto, que estava na mesma situação, isto acontece com o ser humano, muitas vezes, meus queridos irmãos, aquilo lá, por exemplo, o espírito da crítica, o espírito da acusação, ele sempre está na mente do povo. Ele sempre quer olhar a palha do outro, mas olha para si. Então a primeira coisa, irmãos amados, como servos de Deus, sempre nós temos que orar para dentro de nós e saber como está a nossa procedência com Deus, como está a nossa atitude com Deus e adiante do meu semelhante, porque eu tenho que amar a Deus e amar o meu semelhante como a mim mesmo. E a palavra de Deus diz: se quer paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E adiante do texto, aleluia, e quando olhamos para Cristo, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Não, Senhor, ninguém. Então vai e não peca mais. O que prova que Cristo não quer saber o que nós era no passado. Ele quer saber que nós somos no presente, porque não tem pecado que Cristo não possa perdoar, porque Ele quer que todos se arrependam e venham o conhecimento da verdade. Ele quer que todos os irmãos amados tenham uma vida feliz, aleluia. E adiante dessa situação, possamos sempre colocar que a única condição de dar, como está escrito no capítulo 7, no versículo 37 desse mesmo capítulo, aleluia. Diz assim o texto: Jesus se coloca no último dia da grande festa, aleluia, Jesus se pôs de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, aleluia, vem a mim e beba. Oportunidade para todos. Quantos irmãos amados que sente vazio, que sente distanciado, dominado pelo pecado, escravizado pelo sentimento, a vontade ou querer, é somente daquele passo movido pela fé, entregando a sua vida ao Senhor, ou pedindo que o Espírito Santo, que vem direcionar todo o nosso ser, aí alcançando, os irmãos amados, a nossa bênção, a nossa vitória, que Deus tenha misericórdia. E o último, aleluia, convite na Bíblia, no capítulo 22, versículo 17 de Apocalipse, está escrito: o Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem quer, tome de graça a água da vida.
aleluia, oportunidade para todos. Mas sabe uma coisa, irmão, precisamos atentar com diligência. Mas diz o profeta Amós, aleluia, no capítulo 8, versículo 9, que dia vem, e o Senhor enviará fome e sede, aleluia, sobre a face da terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir esta palavra. Correrão do Oriente ao Ocidente, procurando essa palavra, não encontrarão, porque o Espírito Santo que nos dá, irmãos amados, aleluia, que nos incentiva, que nos leva, irmãos amados, a ter sabor em ler a palavra de Deus, aleluia, ele é retirado com a sua igreja, e aqueles que abandonaram a verdade, aqueles que perderam a oportunidade, aleluia, de ter uma vida bem sucedida, quando Cristo arrebatar a sua igreja, que nós estaremos na glória, e aquele que foi displicente, não levou a sério a palavra de Deus, então, aleluia, após o arrebatamento da igreja, vai existir um pavor, justamente no seu coração, que ele correrá de um lado para o outro, procurando, justamente esta oportunidade não encontrarão, porque a igreja vai subir. Então a palavra de Deus, se ele hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Vontade para todos ser felizes. Oportunidade, irmãos amados, que a igreja precisa cada dia mais anunciarmos que Cristo muito breve vem buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe, guarde e nos protege, sempre valorizando os conselhos da palavra de Deus. Amém? E assim, meus queridos,